Ele sara os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Salmo 147:3. Deus escreveu essas palavras para você, para este momento, para aquilo que você está carregando. Eu sei que há algo que dói em você, algo que aconteceu há muito tempo, mas que ainda pesa, algo que você não contou a ninguém, ou que tentou esquecer, mas continua ali. Talvez você tenha aprendido a sorrir mesmo estando quebrado por dentro, a seguir em frente mesmo quando o peso não vai embora. Deus sabe, Ele vê aquilo que você esconde e hoje Ele quer tocar nisso. Nesta mensagem, você vai entender por que o tempo não curou essas feridas, vai aprender o que realmente significa soltar e vai receber as ferramentas para entregar essa dor às únicas mãos que podem curá-la. Fique até o final. O que vem a seguir pode mudar a sua vida. Antes de começar, quero que você declare algo comigo. Escreva nos comentários: hoje eu solto a dor do passado e permito que Deus cure as minhas feridas mais profundas. Essa declaração é o seu primeiro passo de fé. Vamos começar. Número 1. O peso invisível que você carrega. Há um peso que você carrega que ninguém consegue ver. Ele não aparece em uma radiografia, não é detectado em um exame, não se nota na foto que você posta sorrindo, mas está ali. Você sente quando se levanta sem energia, mesmo tendo dormido 8 horas. Você sente quando conversa com todos, mas por dentro se sente distante. E talvez o mais difícil seja isto: como ninguém vê, ninguém te ajuda a carregá-lo. E até você mesmo se acostumou a dizer: estou bem, mesmo estando quebrado por dentro. Jesus não se confunde com você. Ele vê aquilo que os outros ignoram. E por isso, o convite dele não é para os que têm tudo resolvido, mas para os que estão cansados por dentro. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar, diz o Senhor em Mateus 11:28. Descansar não é apenas dormir. Descansar é parar de fingir. Descansar é permitir-se soltar finalmente aquilo que você mantém apertado na alma. Às vezes, o seu corpo é o primeiro a falar quando a sua boca decidiu se calar. Esse nó no estômago, essa tensão nos ombros, essa insônia que não vai embora, essa irritação que surge sem aviso, são sinais de feridas não tratadas. Você aprendeu a funcionar com a dor, aprendeu a seguir, a cumprir, a sorrir, a se manter forte. Mas funcionar não é viver. E Deus não te chamou para sobreviver com o coração apertado. Ele te chamou para caminhar leve, de mãos dadas com Ele, sem correntes invisíveis arrastando o seu interior. Não se julgue por estar cansado. Não se condene porque já deveria ter superado. Carregar em silêncio cansa mais do que qualquer trabalho físico. O seu cansaço não é fraqueza, é a prova de que você foi forte por tempo demais sem ajuda. Há lágrimas que não saíram quando deveriam ter saído. Há palavras que ficaram presas. Há lembranças que retornam como sombras, não porque você seja frágil, mas porque algo dentro de você ainda está pedindo cura. O mundo te aplaude quando você aguenta sem reclamar. Te recompensa quando não mostra dor, quando segue em frente como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus não te admira por esconder as suas feridas. Deus te ama tanto que te convida a mostrá-las a Ele. No reino dele, força não é carregar sozinho até se quebrar. Força é ter a coragem de dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Pai, eu já não consigo continuar assim. Jesus, toca essa parte de mim que ninguém vê. Ouça isso com calma. Imagine que cada ferida não curada é uma pedra que você coloca em uma mochila invisível. Ninguém vê a mochila. Quando perguntam como você está, você diz: bem, mas as suas costas estão curvadas pelo peso. Com os anos, essa mochila fica tão pesada que você já nem se lembra de como era caminhar sem ela. E o mais triste é que você se acostumou com esse peso, como se fosse parte da sua identidade.
quando na verdade é apenas parte da sua história, uma história que Deus pode restaurar. A palavra descreve isso de uma forma que dói porque é verdade. Porque as minhas iniquidades se elevaram acima da minha cabeça, como carga pesada se tornaram demasiado pesadas para mim, diz o Salmo 38:4. Há cargas que parecem uma montanha sobre você. Culpa, vergonha, traições, abandono, palavras que te marcaram, decisões das quais hoje você se arrepende. E tudo isso vai se acumulando. Mas a mensagem de Deus para você hoje não é aguenta só mais um pouco. É vem, solta isso, deixa comigo. Hoje, apenas por um momento, seja honesto consigo mesmo diante do Senhor. Pergunte em silêncio: que dor eu tenho carregado que nunca nomeei? Que lembrança me persegue quando ninguém me vê? Que ferida escondida está pedindo ar, luz, cura? Você não precisa explicar isso a mais ninguém. Apenas reconheça diante de Deus. Se ajudar, escreva. Se sair, chore. Porque aquilo que não é nomeado não pode ser solto. E o que não é solto acaba governando a partir das sombras. O que você não nomeia não consegue soltar. E hoje, Deus te sussurra com ternura. Eu vejo o que você esconde. Vejo cada pedra na sua mochila. E não te julgo por carregá-las. Eu te convido a deixá-las. Vem a mim, meu filho. Vem a mim, minha filha. E eu te farei descansar. Mas talvez agora você se faça uma pergunta muito humana. Como Deus pode curar algo que eu nem sequer contei a Ele? Será que vou ter que explicar tudo desde o começo? Aqui vem uma verdade que pode mudar a sua forma de orar. Número 2. Deus vê o que você escondeu. Há algo profundamente libertador que você precisa entender hoje. E quero que você ouça devagar, como quem recebe água depois de caminhar por muito tempo no deserto. Você não precisa começar do zero com Deus. Não precisa buscar as palavras perfeitas para explicar o que aconteceu. Não precisa montar um discurso, nem se justificar, nem organizar cronologicamente a sua dor. Deus já sabe. E Ele não sabe por intuição. Ele sabe porque esteve ali. Ele viu o que fizeram com você, ouviu o que disseram a você. E também viu tudo o que você teve que engolir para não se quebrar diante de ninguém. O Salmo 139, 1-2 diz isso com uma intimidade que consola. Ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. De longe entendes os meus pensamentos. De longe, antes que você os entenda, antes que você mesmo os nomeie. Deus já conhece o seu sentar e o seu levantar, o seu sorriso em público e o seu choro em particular, a sua voz firme quando está com outros e o seu coração tremendo quando está sozinho. Há coisas que você não conseguiu contar a ninguém, mas que Deus viu por completo, sem cortes, sem filtros e sem maquiagem. E ouça isso com ternura. O conhecimento dele não é para te julgar, é para te curar. Às vezes pensamos que se Deus sabe, então ele vai nos apontar com dureza. Mas o Deus da Bíblia não se aproxima como um promotor que busca condenação. Ele se aproxima como um pai que busca restauração. Hebreus 4:13 diz que nada está oculto diante da sua presença, que tudo está nu e patente aos seus olhos. E talvez essa frase te assuste, mas na verdade, se você está ferido, essa é uma das notícias mais bonitas, porque significa que a sua dor não se perdeu na indiferença do mundo. Significa que a sua história não está sozinha em um quarto escuro. Significa que há alguém que viu o que ninguém viu e que não foi embora. Talvez a sua ferida tenha se tornado um segredo porque você sentiu vergonha, ou porque fizeram você acreditar que a culpa era sua, ou porque você achou que, se dissesse em voz alta, tudo ficaria real demais, pesado demais. Talvez você tenha dito a si mesmo: é melhor guardar, é melhor não mencionar, é melhor enterrar. Mas o que é enterrado não desaparece, apenas apodrece em silêncio. E o que apodrece acaba afetando a sua alma, as suas reações, os seus relacionamentos, a sua confiança,
até mesmo a sua paz. Por isso hoje, Deus não te pede que finja estar bem diante dele. Deus te pede permissão para entrar exatamente onde dói. Porque orar não é informar a Deus algo que ele desconhece. Orar é abrir a porta de um cômodo que ele já viu por fora. É como se você tivesse protegido esse quarto com cadeados, criando desculpas, dizendo aqui não, isso ainda não. E Deus, com paciência, esperou sem arrombar a porta. Não porque não possa, mas porque te ama tanto que respeita o seu processo. Ele não quer te invadir. Ele quer te curar com você, não contra você. Há uma contradição que dói quando você a encara de frente. Você gasta energia se escondendo de Deus, quando Ele foi testemunha do momento exato em que te feriram. Você se esforça para parecer forte diante daquele que conhece toda a sua fragilidade. É como cobrir uma ferida com as mãos diante de um cirurgião que já viu a radiografia. As suas mãos tremem, a respiração acelera, e por dentro você pensa, se eu mostrar, talvez eu desmorone. Mas Deus não se assusta com o seu desmoronar. Deus não se afasta quando você se quebra. Ele se aproxima ainda mais. Feche os olhos por um momento, se puder, e caminhe comigo nessa imagem. Você entra em um consultório. Está nervoso, ensaiando como explicar a sua dor, pensando por onde começar, o que dizer, o que esconder. Mas quando levanta os olhos, o médico já está com o seu prontuário aberto. O olhar dele não é de surpresa nem de julgamento. É de profunda compaixão. Ele já leu a sua história inteira, já viu as suas noites longas, já entendeu os seus silêncios, já identificou o que adoeceu o seu interior. E o mais forte é isto: ele já preparou o tratamento. Só espera que você se sente, que respire, que confie, que mostre onde dói. Esse médico é o seu pai, e o consultório dele está aberto agora mesmo. Hoje, quando você orar, não se esforce para encontrar as palavras perfeitas. Às vezes, a oração mais poderosa não é a mais longa, mas a mais honesta. Apenas diga: Senhor, Tu sabes, Tu viste tudo. Eu te dou permissão para tocar aquilo que eu escondi. 3 frases. E com essas 3 frases, você deixa de fingir. Você solta o controle. Você abre a porta. Você permite que o Deus que te formou comece a curar aquilo que o mundo ignorou. Deus não precisa do seu relatório, Ele precisa da sua rendição. Não precisa que você explique como se Ele não tivesse estado ali. Ele esteve ali, meu filho. Ele esteve ali, minha filha. Viu cada lágrima que você engoliu para não parecer fraco. Ouviu cada grito silencioso que ninguém ouviu. E não te deixou em nenhum momento sequer. Hoje, com uma voz suave, Ele te diz: deixa-me fazer aquilo que eu quis fazer desde então, te curar. Mas, se Deus já sabe e já quer te curar, então nasce a pergunta que muita gente evita porque dói. Por que, depois de tantos anos, a dor ainda está aí? Por que você ainda se lembra, reage, desconfia, sente culpa, sente medo? A resposta tem a ver com um mito em que muitos de nós acreditamos. E quando você o quebrar, vai entender por que a cura não chega por acaso, mas por entrega. Número 3. O mito do tempo que cura. Disseram a você uma frase que soa sábia, mas que no fundo te manteve ferido. O tempo cura tudo. E você acreditou, porque era mais fácil pensar que, se continuasse caminhando, um dia não doeria mais. Era mais confortável se convencer de que, com anos, com rotina, com distrações, com trabalho, com silêncio, tudo iria se ajeitar sozinho. Mas já se passaram 5 anos, 10 anos, talvez 20, e ainda há lembranças que voltam como se fosse ontem. Ainda há noites em que o coração aperta, ainda há momentos em que uma palavra, uma canção, uma data, um cheiro te levam de volta ao mesmo lugar. E então você se pergunta em segredo: por que eu continuo assim? Por que não fui curado? Porque o tempo não cura nada. O tempo apenas cobre. O tempo coloca uma camada por cima, como poeira sobre um móvel que ninguém limpa. O tempo te ensina a funcionar, mas não a curar. Te ensina a seguir em frente, mas não a soltar.
te ensina a fingir normalidade, mas não a restaurar a alma. Por isso há pessoas que aparentam estar bem durante anos, mas por dentro continuam sangrando. O calendário passa, mas a ferida fica, esperando ser tocada pelo único que pode curá-la de verdade. A palavra de Deus é direta e linda no meio dessa verdade incômoda. Jeremias 37 diz: "Mas eu te farei voltar à saúde e curarei as tuas feridas", diz o Senhor. Não diz o tempo vai curar, não diz a distração vai curar, não diz as pessoas vão curar. Diz: eu vou curar. Porque a cura não é um acidente do tempo, é uma obra do curador. E Oséias 6:1 confirma isso com esperança. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos ligará. Há feridas que não se fecham porque não são tratadas, e há dores que não desaparecem porque nunca foram entregues. Pense em uma ferida física. Se você se corta profundamente e apenas coloca um curativo por cima, sem limpar, sem desinfetar, sem suturar, o que acontece? Por fora parece coberto. Por fora até pode parecer melhor. Mas por dentro começa a infecção e com o tempo não cura, piora. Isso é exatamente o que acontece com as feridas da alma quando você apenas as cobre com ocupação, com silêncio, com já passou, com não é nada demais, com eu tenho que ser forte. Você cobre, mas elas continuam vivas. E o que é enterrado vivo, vivo, permanece. Apenas espera o momento de aparecer. Por isso acontece aquilo que você não entende. Você diz, já superei, mas uma conversa te quebra. Diz, isso já não me afeta, mas um sonho te acorda com o peito apertado. Diz, eu já estou bem, mas surge um comentário e você reage como se ainda estivesse naquele lugar. Não é que você seja fraco, não é que lhe falte fé, não é que você seja menos espiritual, é que ninguém te ensinou a diferença entre enterrar e curar. E existe uma diferença enorme. Enterrar é esconder para não sentir. Curar é expor para que Deus limpe. Aqui há outra contradição. O mundo te parabeniza por seguir em frente, mas Deus te convida a parar. O mundo aplaude o seu sorriso forçado, a sua produtividade, a sua capacidade de aguentar. Mas Deus vê que por dentro você está carregando correntes invisíveis. E às vezes, para avançar de verdade, primeiro é preciso voltar ao lugar onde algo ficou sem tratamento. Não para ficar ali, mas para que Deus feche essa porta corretamente. Não para reviver a dor, mas para que a dor deixe de reviver você. Imagine esta cena comigo. Você tem uma ferida no braço, profunda. Você a cobre rápido porque não quer vê-la, não quer senti-la. Os meses passam. O curativo fica velho, amarelado, sujo. Começa a cheirar mal, mas você não o tira porque teme o que vai encontrar por baixo. Teme que doa, teme que esteja pior. Assim muitos de nós fizemos com o coração. Deixamos o curativo do tempo por cima, esperando que a vida resolvesse, mas tudo o que isso fez foi endurecer. E hoje Deus te diz com uma ternura firme, deixa-me tirar o curativo, deixa-me limpar aquilo que deveria ter sido limpo há anos. Vai doer por um momento, sim, mas depois virá a cura verdadeira. Porque há dores de décadas que podem ser curadas em um momento com Deus. Não porque Deus apague a sua memória como se nunca tivesse acontecido, mas porque Ele muda aquilo que essa memória faz você sentir. Ele muda a raiz, remove o veneno, limpa a infecção, devolve o fôlego, devolve a paz, devolve a identidade. A ferida deixa de ser o seu nome, o trauma deixa de ser a sua casa. E o passado deixa de ser uma prisão. Hoje identifique uma ferida que você tem esperado que cure sozinha. Seja honesto, o tempo não a curou, apenas a cobriu. E tome uma decisão espiritual, parar de esperar e começar a entregar. Porque a cura não vem do calendário, vem do curador. O tempo cobre, só Deus cura.
E hoje Deus te sussurra. Eu vi como você esperou que a dor fosse embora sozinha. Eu vi a sua paciência, mas hoje eu te digo, pare de esperar. Venha a mim. Aquilo que 20 anos não puderam curar, a minha graça pode curar hoje. E agora que você sabe que o tempo não é a solução, nasce uma pergunta que pode doer, mas também pode te libertar. O que te custou todos esses anos de carregar sem soltar? Talvez tenha te custado a sua paz, talvez a sua confiança, talvez a sua alegria, talvez a sua identidade. E essa resposta pode ser mais do que você imagina. Número 4. O custo de não soltar. Deixe-me fazer uma pergunta que talvez incomode, mas que é necessária se você realmente quer ser curado. Quanto te custou não soltar? Não falo apenas do emocional, falo do concreto, do dia a dia, daquilo que você paga sem perceber. Quantos relacionamentos esfriaram porque você já não conseguia confiar? Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo do passado te paralisou? Quantas vezes você disse, estou bem, enquanto por dentro estava em alerta esperando o próximo golpe? A dor que você não solta não fica parada. A dor retida se transforma em uma dívida, e essa dívida cobra aluguel todos os dias. Paz, saúde, alegria, visão, futuro. A Bíblia não dá um nome suave a isso, ela chama de raiz de amargura, e Hebreus 12:15 adverte com seriedade. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Veja como descreve: brota, perturba, contamina. Isso significa que não fica em um canto do coração como uma lembrança guardada. Ela se espalha, entra nas suas palavras, se infiltra na sua forma de olhar as pessoas, se mistura nas suas decisões e, sem você perceber, começa a manchar coisas que não tinham culpa da sua ferida. Porque quando você foi traído, a sua mente aprendeu a se proteger e essa proteção parece sabedoria, até que se transforma em prisão. Você diz a si mesmo, é melhor não confiar, assim não vão me ferir de novo. E soa lógico, mas veja a armadilha. O muro que te defende da dor também te bloqueia do amor. Ele te protege da rejeição, sim, mas também te priva da ternura. Te afasta da decepção, sim, mas também te afasta das conexões que Deus queria te presentear. A dor não solta, se torna um guarda que não apenas impede a entrada do inimigo, também impede a entrada da bênção. E o mais duro é isto: muitas vezes a pessoa que te feriu já seguiu com a vida dela. Talvez nem pense no que fez, talvez nem se lembre da ferida que deixou em você. Mas você continua pagando as consequências do que essa pessoa fez. Você continua pagando o imposto do medo. Você continua carregando o peso da desconfiança. Você continua vivendo com um alarme interno ligado. E sem perceber, a dor virou um aluguel mensal. Você não está cobrando de quem te feriu, está cobrando de você mesmo. Isso também afeta o seu corpo. Não porque tudo seja mental, mas porque Deus nos criou integrados, espírito, alma e corpo. Provérbios 14:30 diz isso com uma imagem forte. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Um coração sem paz desgasta, rouba o sono, aumenta a pressão, tensiona a mandíbula, aperta o peito, deixa você cansado sem explicação. Há pessoas que vão ao médico por sintomas que não entendem, e muitas vezes por baixo há um coração que viveu anos em guerra. Não te digo isso para te culpar, te digo para te despertar. Aquilo que você não solta está te consumindo lentamente. E quero te validar aqui com honestidade. Eu sei que você não escolheu ser ferido. Sei que o que fizeram com você foi injusto. Sei que houve traições que não se mereciam. E você tem direito de sentir o que sente. Deus não minimiza a sua dor. Deus não te diz, supere isso, como se fosse algo simples. Mas aqui está a verdade que te salva. A sua dor é válida, mas a sua amargura está te destruindo.
não a quem te feriu, a você. O inimigo não precisa te tocar outra vez se consegue fazer você se apegar à ferida, porque a ferida, quando se torna identidade, faz o trabalho por ele. E aqui está a maior contradição. Você se apega à dor para se proteger, mas é exatamente isso que continua te ferindo todos os dias. Você construiu muros para que ninguém voltasse a te machucar, mas esses mesmos muros te mantêm prisioneiro. Por isso é difícil confiar, até quando Deus coloca pessoas boas perto de você. Por isso você desconfia do carinho, por isso interpreta qualquer silêncio como ameaça, por isso é difícil descansar, não porque você seja ruim, mas porque o seu coração aprendeu a viver na defensiva. E hoje Deus não quer apenas que você sobreviva. Deus quer que você viva de verdade, sem correntes invisíveis. Imagine que o seu coração é um barco. Deus sopra ventos novos. Há promessas à frente. Há águas limpas. Há uma vida mais leve te esperando. Mas há uma âncora cravada no fundo. A sua dor não solta. Você pode remar com todas as forças. Pode se esforçar. Pode dizer, vou continuar. Mas enquanto a âncora estiver ali, você não se move. Apenas se cansa. Rema no mesmo lugar. Cansado, frustrado, sem avanço. E hoje Deus te pergunta, não com reprovação, mas com amor urgente: você está pronto para soltar a âncora? Faça um inventário honesto. Pergunte a si mesmo sem desculpas: o que me custou carregar essa dor? Que paz eu perdi? Que relacionamentos se danificaram? Que oportunidades se fecharam? Que alegria foi embora? Escreva se puder. Porque quando você vê o custo com clareza, percebe algo. A amargura cobra aluguel onde o perdão deveria morar. E Deus não quer que você continue pagando essa conta. Hoje Deus te diz: eu vi o quanto te custou carregar isso. Eu vi os relacionamentos quebrados, as noites sem dormir, a paz roubada. Mas hoje pode ser o último dia em que você paga essa conta. Solte a âncora. Eu te levarei a águas novas. E agora vem uma pergunta importante, porque talvez você esteja dizendo: sim, eu quero soltar, mas não sei como. O que significa exatamente soltar? Porque talvez você pense que soltar é esquecer ou fingir que não aconteceu. Mas soltar é algo completamente diferente. Número 5. O que significa soltar? Talvez você não tenha soltado porque ninguém te explicou o que realmente significa soltar. E como você não entendia, associou isso a coisas que assustam. Pensou que soltar era esquecer, como se a sua memória tivesse que ser apagada. Pensou que soltar era justificar, como se tivesse que dizer, não foi tão grave assim. Pensou que soltar era minimizar, como se a sua ferida não importasse. Mas hoje, Deus quer te dar clareza, porque quando você entende a verdade, o medo perde força. Soltar não é negar o que aconteceu. Soltar é deixar de permitir que o que aconteceu controle o seu presente e defina o seu futuro. Soltar é uma transferência. É pegar o peso que você tem carregado com as próprias mãos, com a própria mente, com as próprias forças e colocá-lo nas mãos de Deus. É dizer com honestidade: Senhor, eu já não consigo com isso. Eu já não sei como carregar sem me quebrar. Eu te entrego. E então ganha vida aquela palavra tão terna e poderosa de 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja como Deus é delicado. Ele não te diz, aguenta. Não te diz, esquece. Ele te diz, lança sobre mim. Porque ele cuida, porque Deus se importa, porque o que pesa para você, para ele não é um incômodo. O que te supera, a ele não intimida. Quando você solta, não está dizendo que o que aconteceu foi certo. Você está dizendo que não vai mais permitir que isso continue governando a sua vida. Há uma diferença enorme entre lembrar de algo e ser prisioneiro dessa lembrança. Você pode lembrar sem viver preso. Pode lembrar sem que o coração se quebre todas as vezes. Pode lembrar sem que o seu caráter se endureça. Isso é cura. Não é amnésia. É liberdade. É quando a lembrança continua existindo, mas já não te domina.
É quando o passado deixa de segurar o seu volante. Por isso, Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo não tinha amnésia. Ele se lembrava perfeitamente da sua história, lembrava da sua culpa, lembrava do dano que causou, mas decidiu que o passado não teria o direito de escrever o seu destino. Isso é esquecer, na linguagem do reino. Não é apagar o arquivo, é tirar a autoridade. Não é fingir que não aconteceu, é dizer: você não vai mais me governar. É um ato de fé, não de memória. E aqui preciso falar com aquela parte de você que tem medo de abrir as feridas, porque sente que, se soltar, estará traindo a própria dor. Como se carregar o peso fosse uma forma de honrar o que você sofreu. Como se soltar fosse deixar impune. Como se entregar fosse fraqueza. Mas escute com ternura. Soltar não é traição, soltar é liberdade. Você não desonra a sua dor quando a entrega, você a transforma, deixa de carregá-la como corrente e começa a carregá-la como testemunho, deixa de vivê-la como prisão e permite que Deus a transforme em cura. O mundo te diz que soltar é perder, que se você perdoa, o outro ganha, que se solta, você fica vulnerável, que se não se apega, está aceitando o inaceitável. Mas no reino de Deus, a lógica é diferente. No reino, soltar é a única forma de ganhar, porque enquanto você segura a dor segura você. Ela te aperta, te direciona, te condiciona, te faz reagir. Só quando você abre as mãos, Deus pode colocar algo novo. Só quando você solta o peso, pode receber paz. Só quando deixa o controle, Deus pode assumir o lugar de curador. Imagine que você está segurando um carvão em brasa na mão. Queima, queima de verdade. E você sabe disso porque já carrega a palma ferida há anos, mas não solta. Por quê? Às vezes você não solta porque sente que soltar seria como deixar vencer quem colocou aquilo ali. Às vezes, você não solta porque se acostumou à dor e já nem lembra como é ter a mão livre. Mas a verdade é simples, o carvão não está machucando ninguém além de você. Soltá-lo não muda o passado, mas muda o seu presente e o seu futuro. Isso é soltar, parar de se ferir para provar que foi ferido. Hoje você pode praticar uma oração simples, sem enfeites, sem frases complicadas. Diga: Senhor, isso que eu carrego é pesado demais para mim. Eu não posso esquecer, não posso mudar, não posso consertar, mas posso te entregar. Hoje eu transfiro esse peso das minhas mãos para as tuas, não porque a dor não foi real, mas porque tu és maior do que a minha dor. Essa oração não nega a sua história, ela a coloca no lugar certo, nas mãos certas. Soltar não é esquecer, é deixar de ser controlado. E hoje Deus te diz: não te peço que esqueças, te peço que confies. Dá-me o peso que você carrega. As minhas mãos são maiores que as suas, e a minha graça é suficiente para sustentar aquilo que você já não consegue. Agora que você entende o que é soltar, vem o próximo passo. Olhar para as feridas específicas que precisam de cura, e muitas vezes as mais profundas são as que vieram de quem você menos esperava. Número 6. Feridas que vêm de quem deveria ter protegido você. Há feridas que doem diferente. Não são as que vêm de um estranho na rua, nem de alguém que você mal conhecia. São as que vêm de casa, de quem deveria ter protegido você, de quem tinha que ser refúgio e se tornou tempestade. E essas feridas ficam mais profundas porque não apenas quebraram um momento, quebraram uma base, quebraram a ideia de segurança. Quebraram a confiança no amor, marcaram a sua infância, moldaram o seu caráter e, às vezes, fizeram você acreditar que assim seria a sua vida para sempre. Talvez a sua ferida tenha o rosto de um pai que nunca soube dizer "eu te amo". Um pai presente no teto, mas ausente no coração.
Ou talvez tenha sido uma mãe que, sem querer ou querendo, fez você sentir que nunca era suficiente, que sempre faltava algo, que o seu esforço não bastava, que o seu valor dependia do seu desempenho. Talvez tenha sido uma família que deveria ser abraço e foi comparação, deveria ser cuidado e foi crítica, deveria ser lar e foi campo de batalha. E essas feridas são difíceis de curar porque atacam o mais básico: se você é digno de ser amado. Quando a dor vem de quem você mais esperava, o coração aprende conclusões perigosas. Se a minha própria família não soube me amar bem, quem vai saber? Se me feriram aqueles que deveriam cuidar de mim, então não posso confiar em ninguém. Se fui rejeitado pelos mais próximos, então deve haver algo errado comigo. E sem perceber, você começa a viver a partir de uma identidade quebrada. Não apenas se lembra do que aconteceu, você começa a se definir por isso. Começa a pensar que a sua origem é o seu destino. Mas hoje, Deus traz a você uma verdade que quebra essa corrente. O que fizeram com você diz mais sobre eles do que sobre você. Isso não é para justificar ninguém. Não é para minimizar o que doeu. É para libertar você da culpa que nunca foi sua. Muitas vezes, quem feriu também estava ferido. Muitos deram amor como podiam, mas podiam pouco. Muitos exigiram porque estavam vazios. Muitos controlaram porque tinham medo. Isso não torna certo, não torna menos grave, mas ajuda você a entender algo que a sua alma precisa ouvir. Não foi sua culpa. Você não era indigno de amor. Você não era difícil de amar. Estava cercado por pessoas que não sabiam amar de forma saudável. Eu sei que dentro de você há uma criança que ainda espera algo que nunca chegou. Um abraço sem condições, tenho orgulho de você, eu te vejo, você não precisa conquistar o meu carinho. E dói. Dói como luto, dói como perda, porque há coisas que não apenas se sofrem, se lamentam. E está tudo bem chorar pelo que você não recebeu. Está tudo bem reconhecer que algo lhe faltou. Às vezes, a cura começa quando você para de dizer não aconteceu nada e se permite dizer sim, doeu, sim, me marcou, sim, eu merecia mais. E aqui, no meio dessa verdade, Deus se aproxima com uma promessa que é um abraço direto no coração. Salmo 27:10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Acolherá, como quem levanta um filho do chão, como quem recolhe pedaços, como quem toma o que ficou desamparado e o coloca de volta no lugar. Deus não olha para você e diz, se vire. Deus olha para você e diz, vem, eu te recolho. E para que você entenda ainda mais, Isaías 49:15 diz com uma ternura que não falha: pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de você. A figura humana pode falhar, o afeto pode falhar, a presença pode falhar, mas Deus não falha, Deus não esquece, Deus não abandona. Há um paradoxo do reino que no começo não se entende, mas depois salva. Quem deveria ter lhe dado vida, causou feridas. Mas Deus pode usar exatamente essas feridas para lhe dar um propósito que você nunca teria sem elas. Não porque Deus quis o seu sofrimento, mas porque Deus é tão poderoso que nem mesmo a dor é desperdiçada em suas mãos. O que foi cicatriz pode se transformar em óleo para curar outros. O que foi carência pode se transformar em compaixão. O que foi ausência pode tornar você alguém que sabe acompanhar de verdade. A sua história de dor não precisa ser a sua condenação. Pode se tornar o seu ministério de cura. Imagine uma árvore que cresceu em uma terra ácida, envenenada. Cresceu torta. Suas folhas nunca foram totalmente verdes. Parecia condenada pela terra onde nasceu. Mas um dia, mãos cuidadosas a arrancam pela raiz. Dói. Parece que está sendo arrancada. Parece morte. Mas essas mãos a plantam em uma terra nova, fértil, nutrida. E com o tempo, a árvore começa a se endireitar.
suas folhas reverdecem, dá fruto pela primeira vez. Você é essa árvore, e Deus é o jardineiro que está transplantando você. Ele não está condenando a sua origem, está reposicionando você no seu amor. Está lhe dando uma nova terra, a sua presença, a sua palavra, o seu cuidado. Hoje, permita-se chorar pela criança que você foi. Não para ficar preso ao passado, mas para validar a dor e soltá-la. E depois declare em voz alta algo que o seu espírito precisa ouvir. A minha origem não determina o meu destino. Deus é o meu Pai verdadeiro e Ele me ama perfeitamente. Porque quando Deus é o seu Pai, a sua história muda. O seu sobrenome espiritual muda. O seu futuro é reescrito. O seu valor já não depende da aprovação que não veio. A sua identidade já não depende de quem falhou. A sua origem não é o seu destino quando Deus é o seu Pai. E hoje, Deus sussurra a você: eu sou o Pai que você sempre precisou. O meu amor não tem condições. A minha aprovação não precisa ser conquistada. Você é meu filho, você é minha filha, e isso é suficiente. Sempre foi. Mas talvez você esteja pensando: sim, isso me curaria, mas há outras feridas que ainda ardem. E é verdade, as feridas de origem não são as únicas que deixam marcas profundas. Há outra dor que talvez você conheça bem demais: a dor da traição. Número 7. A ferida da traição. A traição dói de um jeito diferente. Não é como um acidente que acontece e pronto. Não é como uma ferida que se explica com uma razão simples. A traição tem rosto, tem nome, tem lembranças de momentos bons que agora parecem um filme quebrado. Por isso ela atinge tão fundo, porque só pode trair você alguém a quem você abriu a porta da sua vida. Um estranho pode ferir você, mas só alguém próximo pode trair você. E quando essa facada vem de uma mão conhecida, não dói apenas o fato, dói a perda daquilo que você acreditava que era real. Davi descreve isso com uma precisão que parece escrita para a sua história. Salmo 55, 12-14 diz: porque não me afrontou um inimigo, o que eu poderia suportar, mas tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Como se dissesse: se tivesse sido um inimigo, eu entenderia, esperaria, estaria preparado. Mas era você, você que comia comigo, você que conhecia o meu coração, você que sabia os meus pontos fracos. Isso é o devastador da traição. A pessoa não apenas machuca você, ela usa o acesso que você lhe deu, usa a confiança que você plantou, usa os seus segredos, os seus medos, a sua vulnerabilidade e transforma isso em arma. E há outro versículo que dói ainda mais, porque mostra a intimidade rompida. Salmo 41:9 diz: até o homem da minha paz, em quem eu confiava, o que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O homem da minha paz. Que expressão forte! Era alguém que acalmava você, alguém que parecia seguro. Era alguém com quem você partilhava o pão, ou seja, a vida, a mesa, a proximidade. E ainda assim, levantou o calcanhar contra você. Isso deixa uma marca porque o coração aprende uma conclusão perigosa. Se aconteceu com alguém tão próximo, pode acontecer com qualquer um. Por isso, depois de uma traição, é natural que o seu coração queira se fechar. Não se sinta culpado por essa reação. Esse alarme interno que se ativa quando alguém se aproxima faz sentido. Ele está dizendo: cuidado, da última vez que você confiou, foi quebrado. E, de certo modo, é um mecanismo de sobrevivência. Mas também tem um custo oculto. Protege você da dor, sim, mas também isola você do amor. Evita uma ferida, sim, mas também rouba uma conexão. Evita uma decepção, sim, mas também tira a possibilidade de experimentar o bem que Deus quer dar a você por meio de outras pessoas. E aqui o vale fica mais profundo. Você começa a viver em modo de defesa. Analisa tudo. Desconfia de todos, interpreta silêncios como ameaças, tem medo de se abrir, não porque seja frio, mas porque o seu coração se tornou cauteloso.
Mas hoje, Deus mostra algo a você com ternura. Defesa sem cura se transforma em prisão. O muro que você construiu para impedir más intenções também impede a entrada da ternura, da amizade saudável, da companhia, da ajuda, da alegria. E você não foi criado para viver blindado, foi criado para viver em paz. Para se proteger de futuras traições, você levantou uma fortaleza ao redor do seu coração. E dentro dessa fortaleza você se sente mais seguro. Mas olhe com honestidade. É uma fortaleza ou é uma prisão? Às vezes, o que chamamos de prudência é, na verdade, medo acumulado. Às vezes, o que chamamos de maturidade é um coração cansado de sofrer. E Deus não julga você por isso, mas também não quer que você permaneça aí. Deus não quer que você viva desconfiando de todos. Ele quer dar discernimento, sim. Quer ensinar você a escolher bem, sim. Mas não quer que a sua vida se transforme em um cárcere emocional. Imagine esta cena. Depois que a sua casa foi roubada, você instalou 5 trancas, alarme, câmera, grades. Agora você se sente seguro. Mas toda manhã leva 10 minutos para sair da própria casa. E toda noite, o ritual de trancar tudo lembra você do medo. A proteção se tornou um lembrete diário do que aconteceu. Assim é o coração depois da traição. As trancas emocionais parecem proteção, mas também são correntes. Deus não quer arrancá-las de uma vez para expor você. Ele quer ensinar você a substituir paranoia por sabedoria, a baixar o muro pouco a pouco, sem negar a sua história, mas sem viver escravo dela. E aqui vem uma verdade que cura porque devolve esperança. Quando você ora pela ferida da traição, não ora a um Deus distante que diz, supere isso. Você ora a um Deus que entende. Jesus também viveu isso. Judas não era um estranho. Judas não era alguém de passagem. Caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu ensinamentos, partilharam o pão e ainda assim o entregou. E o mais impressionante é que Jesus lavou os pés dele sabendo o que ele faria. Isso significa que quando você fala com Cristo sobre a sua traição, Ele não olha para você com distância, Ele olha com compaixão. Ele sabe como é, Ele sabe como dói, Ele sabe o que acontece quando a mão que deveria sustentar solta você. Então hoje, identifique um muro que você construiu para se proteger, mas que se transformou em prisão. Talvez seja a incapacidade de se abrir com alguém. Talvez seja essa desconfiança automática que faz você interpretar tudo como ameaça. E diga ao Senhor, ajuda-me a baixar esse muro gradualmente. Dá-me discernimento, não paranoia. Proteção sábia, não isolamento total. Porque a confiança ferida pode ser curada quando está ancorada em Deus. A confiança humana pode falhar, sim, mas Deus nunca trairá você. E quando a sua segurança está nele, você já não precisa viver com medo de todos. Hoje Deus diz a você, eu sei como é ser traído por alguém próximo. Meu filho Jesus viveu isso. Por isso, quando você vem a mim com essa dor, não encontra um Deus indiferente, mas um Deus que entende. Confie em mim, eu nunca trairei você. E agora, depois de falar de feridas que vêm de outros, talvez surja uma ferida ainda mais silenciosa. Aquela que você causa a si mesmo, o peso da culpa. Número 8. A culpa que persegue você, há feridas que outros causaram em você e já vimos o quanto doem. Mas há uma ferida que às vezes é mais silenciosa, mais constante, mais desgastante. Aquela que você causa a si mesmo todos os dias com a culpa. É esse tribunal interno que nunca se fecha, esse juiz que não descansa, esse promotor que apresenta provas uma e outra vez. Essa voz que lembra você das decisões erradas, das palavras malditas, dos momentos em que você falhou, do que fez ou do que deixou de fazer. E o pior é que essa voz não apenas acusa, ela sentencia. Faz você sentir que não merece paz, que não merece alegria, que não merece recomeçar. E aqui preciso dizer algo a você com firmeza e com amor.
Se Deus já perdoou você, quem é você para não se perdoar? Porque reter a culpa que Cristo já pagou não é humildade, não é ser responsável, não é pagar pelo que fiz, é duvidar do sacrifício. É como olhar para a cruz e no fundo dizer, não foi suficiente para mim. E eu sei que você não diria isso assim, mas muitas vezes é exatamente isso que fazemos quando continuamos nos punindo por anos por um pecado que já foi confessado, chorado e entregue. Romanos 8:1 declara isso como um martelo que quebra correntes. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não diz pouca condenação. Não diz condenação em dias ruins. Não diz condenação se você se lembrar. Diz nenhuma. Isso significa que no tribunal do céu o seu caso já foi encerrado. O juiz do universo já falou. A sentença de condenação foi removida. E quando o céu cancela uma dívida, o inferno só pode tentar uma coisa: convencer você de que ainda deve. Essa é a estratégia do inimigo, acusar você daquilo que Deus já perdoou. E o Salmo 103:12 explica isso com uma imagem que não se pode medir. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Oriente e Ocidente não se encontram. Não é uma distância que se possa contar. É como se Deus dissesse: eu afastei isso de você de forma irreversível. A sua culpa não existe no registro do céu. Ela existe apenas na sua mente. Existe nessa repetição de lembranças que voltam como ondas para dizer: lembra, lembra, lembra. E sim, você lembra. Mas Deus chama você a lembrar de algo maior: a graça. Eu sei que perdoar a si mesmo parece quase impossível, porque há uma parte de você que pensa: se eu me perdoar, estou minimizando o que fiz. Se eu me perdoar, é como me deixar sair fácil. Se eu me perdoar, é como dizer que não importou. Mas não é isso. Perdoar a si mesmo não é declarar inocência onde houve erro. Perdoar a si mesmo é aceitar o veredito da cruz. É honrar o sacrifício de Cristo dizendo: o que Ele pagou, eu recebo. É parar de viver como se o seu pecado fosse mais forte do que o sangue dele. E aqui está a paradoxa dolorosa. Deus perdoou você, mas você continua no tribunal se condenando. Consegue ver a contradição? O juiz já assinou a sua absolvição, mas você continua decretando sentença contra si mesmo, como se a sua palavra tivesse mais autoridade do que a dele. Você se condena com frases internas como: sou um fracasso, estraguei tudo, não mereço nada, Deus me tolera, mas não me ama. E sem perceber, esse castigo interno se torna uma forma de orgulho disfarçado, porque coloca você como juiz final da sua vida, acima da graça de Deus. Imagine que você tem um recibo de uma dívida enorme. Guarda esse papel como se fosse a prova de que não pode ser feliz. Todas as noites você o tira, olha, soma os números, se enche de ansiedade e um dia, finalmente, você olha direito e vê algo que não queria ver antes. Lá em cima, em letras grandes, há um carimbo que diz: pago por completo. A dívida foi cancelada, mas você continuava sofrendo porque olhava para os números em vez de olhar para o carimbo. Assim acontece com o seu coração. Você olha para o seu erro, olha para o seu passado, olha para a sua vergonha, mas não olha para o que Cristo já fez por você. Hoje, identifique aquilo pelo qual você ainda se condena. Esse erro que você repete na mente como um filme que não deixa você dormir. E diga em voz alta algo que o seu espírito precisa ouvir: isso já foi pago. O sangue de Cristo foi suficiente. Eu me perdoo não porque mereça, mas porque Cristo conquistou isso por mim. Eu encerro este caso na minha mente, assim como ele já está encerrado no céu. Porque, se o juiz absolveu você, pare de se condenar. Você não tem autoridade para contradizer o céu.
E se for difícil acreditar, ouça este sussurro de graça como se Deus dissesse ao seu ouvido: meu filho, minha filha, eu já não vejo você através da lente do seu pior momento. Eu vejo você através da lente da cruz. Quando olho para você, vejo alguém perdoado, limpo, amado. Pare de se punir. Eu já fechei esse caso há muito tempo. A culpa persegue você para fazê-lo viver olhando para trás, mas a graça chama você para caminhar para a frente. E talvez agora nasça uma pergunta profunda. Se toda essa dor aconteceu, se essas feridas existiram, se essas quedas ocorreram, para que serviu tudo isso? Foi em vão? Aqui vem uma das verdades mais poderosas sobre como Deus trabalha quando você entrega a Ele aquilo que o quebrou. Número 9. Deus não desperdiça a sua dor. Há uma pergunta que surge quando o coração já está cansado de carregar. Não é uma pergunta teológica, é uma pergunta humana. Uma pergunta que sai do peito como um suspiro. Para quê? Para que tive que viver isso? Para que esse abandono? Para que essa traição? Para que essa temporada escura em que parecia que Deus estava em silêncio? E quando você não encontra resposta, a dor se torna dupla, porque não dói apenas o que aconteceu. Dói pensar que talvez tenha sido em vão, que talvez o seu sofrimento não tenha tido sentido, que talvez você tenha sido apenas mais uma vítima da vida. Mas hoje, Deus quer se aproximar dessa pergunta e não vai minimizá-la. Ele vai redimi-la. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repare em algo importante. Não diz que todas as coisas são boas. Há coisas que foram realmente más. Há feridas injustas. Há decisões que marcaram você. Há atitudes de outros que não deveriam ter acontecido. A Bíblia não chama o mal de bom. O que ela diz é algo mais poderoso, que Deus pode fazer com que até aquilo que foi mal trabalhe a seu favor quando você o entrega a Ele. É como se o Senhor pegasse peças que jamais deveriam se encaixar e ainda assim, com a sua sabedoria, construísse algo que tem propósito. E para que você entenda isso com uma história viva, pense em José. A história de José não começa com vitória, começa com traição. Vendido pelos próprios irmãos, arrancado da sua casa, acusado falsamente, preso, esquecido. Se alguém tinha motivos para se quebrar por dentro, era ele. Se alguém tinha razões para se encher de amargura e dizer, não confio mais em ninguém, era José. E, no entanto, quando chega o final e ele se reencontra com os mesmos que o venderam, José não nega o mal. Não diz, não foi nada. Não diz, vocês mereciam. Ele reconhece a maldade, mas enxerga algo maior. Gênesis 50:20. Resume isso com uma frase que parece impossível dizer sem a ajuda de Deus. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é redenção. Isso é a assinatura de Deus sobre uma história ferida. Talvez você esteja em uma fase em que só consegue ver o poço, só vê a prisão, só vê a perda. E se você está aí, deixe-me dizer algo com ternura. É normal ainda não enxergar o propósito. José também não via enquanto estava com o rosto no pó. Ele não sabia que Deus estava construindo uma plataforma de salvação no meio do processo. O propósito, muitas vezes, só é entendido em retrospectiva, mas a presença de Deus não depende da sua compreensão. Deus já está agindo mesmo quando você ainda está confuso. Aqui está a paradoxa do reino. Aquilo que deveria destruir você pode se transformar naquilo que define o seu propósito. O inimigo cavou um poço para afundar você, mas Deus pode transformar esse poço em fonte para outros. O que quebrou você pode se tornar o lugar onde Deus se mostra mais forte. Seus piores capítulos podem se tornar o seu maior ministério, não porque a dor seja boa, mas porque Deus é tão bom que consegue tirar o bem da dor. E quero lhe dar uma imagem que faça você sentir isso, não apenas entender. Existe uma arte japonesa chamada kintsugi.
Quando uma peça de cerâmica se quebra, em vez de jogá-la fora ou colá-la para esconder as rachaduras, ela é restaurada com ouro. As fissuras não são escondidas, elas são destacadas. E a peça restaurada acaba sendo mais valiosa do que a original, mais única, mais bela. É isso que Deus faz com a sua vida. Ele não restaura você para que pareça perfeito. Ele restaura você para que a sua glória apareça na sua história. Ele não se envergonha das suas rachaduras, ele as preenche com graça, não para expor você, mas para mostrar que ele é especialista em restaurar aquilo que outros dariam por perdido. Por isso, a sua dor não é um ponto final, é matéria-prima nas mãos do Criador. Suas lágrimas não foram ignoradas. Deus não é um espectador indiferente. Há um Deus que guarda, que registra, que acompanha e que transforma. E aquilo que hoje parece uma cicatriz feia, amanhã pode se tornar uma credencial de compaixão. Porque há pessoas que não ouvirão suas frases bonitas, mas crerão no seu Deus quando virem o que Ele fez com você. Hoje, você pode fazer uma oração que abre o caminho para essa transformação. Senhor, ainda não entendo o propósito do que vivi. Não posso justificar, não posso chamar de bom. Mas escolho crer que, em tuas mãos, nada é desperdiçado. Entrego a ti a minha dor e peço que a transformes em algo que abençoe outros. Que as minhas cicatrizes sejam pontes, que o meu quebrantamento não seja o meu fim, mas o meu começo contigo. Essa oração dá permissão para Deus fazer o que só Ele pode fazer: redimir. E ouça esta frase como um selo sobre o seu coração. Nas mãos de Deus, as cinzas se transformam em coroa. Aquilo que hoje você sente como ruínas pode ser o lugar onde Deus construirá algo novo. Mas, para que Deus transforme a sua dor, primeiro você precisa deixá-la em suas mãos. E Ele não é qualquer mão. Ele é a mão do médico mais especializado que existe, o único que não apenas cura por fora, mas que sara o mais profundo. Número 10. O consultório do grande médico. Quero te apresentar alguém. E não é um médico comum, não é um conselheiro genérico que te escuta por um momento e depois te despede com frases bonitas. Ele é o grande médico, o especialista supremo, e a especialidade dele é você. Sim, você, com a sua história exata, com a sua ferida exata, com essa dor que você não sabe explicar sem se quebrar. Porque Deus não trata a sua vida por cima. Deus não te vê como mais um caso. Ele te conhece com uma precisão que assusta, mas não para te condenar, e sim para te restaurar. Salmo 147:3 diz isso com uma ternura que parece uma mão sobre o peito. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Não diz que ele sara apenas os fortes, não diz que sara apenas os que já superaram. Diz os quebrantados, os que estão partidos, os que por dentro se sentem como se algo tivesse se fraturado e ninguém percebeu. E essa promessa não é poesia vazia, é o caráter de Deus, porque quando ele fala de cura, não fala de maquiagem, fala de restauração real, de unir novamente o que a dor separou, de enfaixar o que se abriu, de limpar o que infeccionou em silêncio. E se você ainda duvida, escute o nome com o qual o próprio Deus se apresenta. Êxodo 15:26 diz: Eu sou o Senhor que te sara. Não é apenas algo que Deus faz de vez em quando como um favor. Faz parte de quem Ele é. A cura está na sua natureza. Assim como o fogo aquece, assim como o sol ilumina, assim Deus cura. Não existe ferida antiga demais para aquele que existe fora do tempo. Não existe caso profundo demais para aquele que desenhou a alma do zero. Não existe dor complicada demais para aquele que conhece as suas camadas internas melhor do que você mesmo. Talvez você já tenha tentado outras coisas, tentou seguir em frente, tentou se distrair, tentou se calar, tentou ser forte. Talvez tenha ido a lugares onde te ajudaram um pouco e graças a Deus por isso. Conselhos, terapia, amigos, palavras de ânimo, tudo isso pode somar. Mas existe um nível de cura que só o Criador pode dar,
Porque às vezes o problema não está na superfície, está na raiz. E só Deus pode chegar a essas raízes que você nem sabe nomear. Só Ele pode tocar aquilo que você escondeu tão fundo que até esqueceu onde guardou. Agora, aqui vem uma verdade que não vou adoçar. Às vezes, a cura de Deus dói no começo. E isso assusta, porque você diz, se Deus tocar nessa ferida, eu vou me despedaçar. E sim, pode doer. Não porque Deus seja cruel, mas porque há coisas que ficaram cobertas por anos. Há curativos velhos grudados na pele do coração. Há infecções ocultas que nunca foram tratadas. Quando o grande médico decide curar, primeiro ele limpa. E limpar dói mais do que ignorar. Mas ignorar só prolonga. A intervenção do cirurgião pode doer por um momento, mas é o fim da sua dor crônica. É melhor a dor santa da cirurgia do que a dor perpétua da infecção. Imagine-se entrando em um consultório. Você chega nervoso, pensando em como explicar tudo, como resumir a sua história, como justificar as suas emoções. E quando levanta os olhos, o médico já sabe. Não porque tenha te espionado, mas porque ele esteve lá. Ele viu quando você se quebrou por dentro. Ele ouviu o que ninguém ouviu. Ele contou as suas lágrimas quando você as enxugava rápido para que ninguém visse. Ele conhece cada detalhe do seu caso. E mesmo assim, te olha com compaixão. Esse é o tipo de olhar que cura, um olhar que sabe tudo, e ainda assim não vai embora. E aqui está o mais lindo. Esse consultório não tem fila de espera. Não existe consulta para daqui a 3 meses. Não existe volte quando estiver melhor. Está aberto agora mesmo, sem agendamento, sem exigência de perfeição, sem necessidade de palavras bonitas. Deus não precisa que você o informe. Ele precisa que você lhe dê permissão, porque Ele é um cavalheiro com a sua alma. Não invade, não força, não humilha. Ele convida, e o convite soa assim: venha como você está, sente-se, respire e me diga onde dói. Porque essa é a parte que muda tudo. Deus já sabe onde dói, mas quer que você lhe mostre, não para informá-lo, mas para te curar a partir da honestidade. Quando você finalmente diz, Senhor, aqui foi onde me traíram, aqui foi onde me abandonaram, aqui foi onde me envergonhei, aqui foi onde me quebrei. Nesse momento você está abrindo a porta, e o grande médico entra com precisão perfeita. Ele não usa o mesmo instrumento para tudo. Não corta onde deve ungir. Não pressiona onde deve consolar. Ele sabe qual ferida precisa de bisturi e qual precisa de curativo. Sabe quanta pressão aplicar. Sabe o que tocar e o que não tocar. E, acima de tudo, sabe como restaurar sem te destruir. Hoje, aceite a consulta que Deus está te oferecendo. Entre no consultório dele, sente-se diante dele, e quando ele perguntar onde dói, não esconda nada. Mostre-lhe cada ferida. Ele já as conhece, mas quer que você as apresente a ele. Esse ato de confiança é o primeiro passo do tratamento, e lembre-se disso como um selo sobre a sua vida. O médico que te projetou é o único que pode te restaurar por completo. Hoje Deus te diz, eu sou o teu curador. Não sou mais uma opção, não sou um recurso de emergência. Sou o criador do teu coração e conheço cada rachadura, cada quebra, cada dor escondida. O meu consultório está aberto agora mesmo. Venha como você está. Deixe-me fazer o que só eu posso fazer. E agora que você já conhece o médico, precisa entender algo importante. A cura dele nem sempre é instantânea. Às vezes é um processo, e esse processo é tão sagrado quanto o resultado. Número 11. O processo da cura. Talvez você tenha orado com todo o seu coração. Ajoelhou-se, chorou, falou com Deus com uma sinceridade que te deixou sem forças. E no dia seguinte, a lembrança continuava ali, a pontada continuava ali. Aquela sensação de vazio, de raiva, de tristeza, continuava respirando dentro de você como se nada tivesse mudado. E então chega a pergunta que dói. Deus me ouviu? Eu fiz algo errado? Falta fé em mim? Mas escute isso com calma.
O fato de a dor não desaparecer de imediato não significa que Deus não esteja agindo. Às vezes, significa que Ele está curando mais profundamente do que você imagina. A cura de Deus, muitas vezes, não é magia instantânea, é obra constante. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou em você a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso não soa como rápido, soa como seguro, soa como processo, soa como mãos que não soltam a ferida até que ela esteja verdadeiramente restaurada. E isso é importante, porque você não é uma máquina. Seu coração não é uma parede que se pinta em uma tarde. Seu coração é um lugar com cômodos, com lembranças, com mecanismos de defesa, com cicatrizes que aprenderam a se esconder. Deus não apenas cobre a rachadura, Ele reconstrói o fundamento. Existe um mito silencioso que nos feriu. Acreditar que, se Deus cura, deve ser em um instante, e se não for, então Ele não curou. Mas Deus trabalha mandamento sobre mandamento, linha sobre linha, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, como diz Isaías 28:10. Esse versículo descreve um Deus pedagógico, paciente, que forma por etapas. Às vezes, Ele remove uma camada de dor e você sente alívio, e depois surge outra camada por baixo e você se assusta. Por que voltou? Mas não voltou. Estava escondida. E o fato de vir à tona não é retrocesso. É evidência de que o grande médico está chegando à raiz. Eu sei que o processo frustra, porque você quer acordar e se sentir livre de uma vez. Quer dormir sem pesadelos, sorrir sem forçar, confiar sem desconfiar, lembrar sem se quebrar. E Deus entende esse anseio, mas quero que você veja isso com outros olhos. O processo não é um castigo, é uma forma de amor. Porque uma cura superficial pode te dar alívio por um tempo, mas uma cura profunda te transforma para sempre. A cura instantânea tira o sintoma. A cura progressiva muda você por dentro, reeduca a alma, devolve a identidade, ensina a caminhar sem muletas emocionais. Veja a paradoxa. Você quer que Deus faça rápido, mas Deus prefere fazer completo. Você quer velocidade, mas Ele busca integridade. E sim, há milagres que acontecem em um momento, porque Deus pode fazê-lo. Mas muitas vezes, quando se trata de feridas profundas, Ele decide fazer você caminhar por um caminho santo, porque nesse caminho Ele não apenas tira a dor, mas também te dá discernimento, te dá maturidade, te dá novos limites, te dá sabedoria, para que você não volte a abrir a mesma ferida no mesmo lugar. Deus não tem pressa, porque Ele não trabalha para o relógio, Ele trabalha para a sua restauração. Imagine uma cirurgia bem-sucedida. O médico fez o seu trabalho de forma perfeita, mas quando você acorda, não sai correndo. Há pontos, há sensibilidade, há reabilitação, há movimentos pequenos que no começo doem, mas a cada dia te levam mais longe. Assim é com a alma. Deus faz uma obra real, mas você participa da recuperação. Ele opera e você coopera. Ele toca e você responde. Ele mostra e você decide não voltar a esconder. Ele fortalece e você aprende a viver de outra forma. E quando um dia você sente que nada mudou, talvez o que aconteceu é que Deus está fortalecendo músculos internos que você nunca precisou usar. Paciência, domínio próprio, confiança, dependência, humildade. Por isso, hoje quero te convidar a medir a sua cura com olhos mais justos. Antes aquela lembrança te destruía por dias e agora dói, mas já não te domina. Isso é cura. Antes você não conseguia falar do assunto e agora consegue mencioná-lo, mesmo que a voz falhe. Isso é cura. Antes você se culpava sem parar e agora, embora ainda lute, consegue lembrar que Cristo já pagou. Isso é cura. Não despreze os pequenos passos. Deus celebra cada passo com você. E se hoje você sente que está lento, lembre-se, lento não é o mesmo que parado. Quando Deus está no processo, até o que é lento é avanço.
Hoje Deus te diz em um sussurro de graça: não se impaciente comigo, eu não estou te consertando por fora, estou te restaurando por dentro. Cada camada que eu curo revela mais liberdade. Confie no meu ritmo. O que eu comecei em você, eu vou terminar. E agora, se formos falar com honestidade, existe uma parte do processo que quase todos nós queremos evitar, porque dói só de imaginar, mas é uma porta direta para a liberdade: o perdão. Número 12. Perdoar a quem te feriu. Há uma parte de você que resiste e isso é completamente humano, porque quando alguém te feriu de verdade, quando te marcou, quando te roubou algo que nunca deveria ter tocado, a palavra perdão pode soar como uma injustiça, como se te pedissem para sorrir enquanto você sangra. E eu entendo. Eu também conheço esse momento em que você diz: não consigo perdoar quem me causou tanto dano. Não é um capricho, é que a dor foi real, foi profunda, foi pessoal. E ninguém pode te obrigar a perdoar a partir da culpa ou da pressão, porque isso não é perdão, é silêncio disfarçado. Mas também existe outra verdade, uma que dói ouvir, mas liberta. O ressentimento não fica parado, ele se instala, torna-se uma presença diária, e embora você sinta que o está usando como defesa, com o tempo ele se transforma em uma corrente. Te prende à pessoa, te prende ao momento, te prende à ferida. E é aí que começamos a entender por que o perdão não é um favor para quem te feriu, mas um presente para a sua alma. Porque enquanto você guarda a ofensa como se fosse uma prova, como se fosse uma sentença que precisa repetir, quem perde a paz é você. Quem revira a lembrança à noite é você. Quem volta a sentir a facada cada vez que algo ativa a memória é você. Deus não te pede perdão para minimizar o que aconteceu. Deus nunca chama de pequeno aquilo que te quebrou. De fato, a sua palavra fala com clareza: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Como diz Colossenses 3,13. Observe a base. Como Cristo. Cristo não perdoou negando o pecado. Cristo perdoou enfrentando-o, carregando-o, vencendo a escuridão com amor. E quando Jesus ensina em Mateus 6,14 ao 15, ele não está te dando uma ameaça fria, mas revelando um princípio espiritual. O perdão abre portas. O perdão te tira de um lugar interior onde a dor se torna prisão. Agora, preciso dizer isso com toda clareza para que o seu coração não se feche. Perdoar não é dizer que esteve tudo bem, não é justificar, não é apagar as consequências, não é reconciliação obrigatória, não é restaurar a confiança imediatamente. A confiança se reconstrói com fruto, com tempo, com evidência. E às vezes, mesmo com perdão, o relacionamento não se restaura, porque Deus não te chama a voltar para a mesma ferida sem discernimento. Perdoar é outra coisa, é soltar o seu direito à vingança e transferir o caso ao único juiz perfeito. É dizer: Senhor, eu já não quero ser juiz, júri e carrasco na minha mente. Eu deixo esta causa em tuas mãos. Tu vês o que eu vi, tu sabes o que eu sei, tu farás justiça à tua maneira. E aqui vem a paradoxa que muda tudo. Você retém o perdão para castigar o outro, mas o único que continua sendo castigado é você. É como tomar veneno esperando que o outro morra. A pessoa que te feriu talvez já tenha seguido com a vida. Talvez durma tranquila, talvez nem se lembre. Mas você continua pagando com a sua paz, com a sua capacidade de confiar, com a sua forma de amar. Por isso o perdão corta a corrente. Não reescreve o passado, mas rompe o controle que o passado tem sobre o seu presente. Imagine isto: você está em uma cela fria, escura, com uma porta pesada. Acredita que alguém mais tem a chave. Acredita que quem te feriu te trancou ali para sempre. Mas um dia, Deus te mostra a sua própria mão. E a chave está ali. Sempre esteve ali. O perdão é girá-la, mesmo que a sua mão trema.
O perdão não apaga o que aconteceu, mas abre a porta para que a luz entre, para que o seu coração volte a respirar sem esse peso constante. E se agora mesmo você pensa, mas eu não tenho vontade, deixe-me te libertar dessa armadilha. O perdão não começa como sentimento, começa como decisão. A emoção muitas vezes vem depois, como fruto. Às vezes, o primeiro perdão é apenas uma oração fraca, uma rendição mínima, Senhor, ajuda-me porque eu não consigo. E isso já conta, porque Deus não te pede que você produza perdão com as suas forças. Ele te pede que o receba como graça e o ative com obediência. Hoje você pode fazer uma oração simples, sem discursos, sem palavras perfeitas. Senhor, Tu conheces o que me fizeram e como isso me afetou. Eu não consigo perdoar com as minhas forças, mas decido colocar essa pessoa em Tuas mãos. Entrego a Ti o meu direito à vingança. Peço que cures o meu coração e que faças justiça à Tua maneira. Eu solto para ser livre. Talvez ao terminar você não sinta um fogo no peito, mas algo se move. Porque cada vez que você escolhe soltar, o ressentimento perde território e a paz de Deus ganha espaço. Hoje Deus te diz em um sussurro de graça: eu sei o quanto é difícil, eu vi a tua ferida. Eu não te peço que negues a tua dor, peço que não vivas acorrentado a ela. Solta, eu cuido da justiça, você cuide de viver. E quando você perdoa, algo extraordinário começa a acontecer. A sua história não muda nos fatos, mas muda no significado. Porque nas mãos de Deus, até mesmo aquilo que te quebrou pode se transformar no início da sua liberdade. Número 13. Permitir que Deus reescreva a sua história. Há dores que não apenas doem, elas te batizam com um nome. Como se o que você viveu tivesse se transformado na sua identidade. E sem perceber, você começa a se apresentar diante da vida com rótulos invisíveis. Sou aquele que foi abandonado, sou a que foi traída, sou aquele que fracassou, sou a que nunca foi suficiente. E o mais duro é que esses rótulos nem sempre vêm dos outros. Às vezes, é você mesmo quem os repete em silêncio, como uma sentença. Mas hoje, Deus te diz algo que quer quebrar essa narrativa desde a raiz. A sua história não está definida pelo seu pior capítulo. A sua vida não é um livro fechado, é um manuscrito nas mãos do autor. Veja o que o Senhor promete em Isaías 61:3. Ordenar que aos aflitos de Sião se lhes dê coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Isso não é poesia bonita para te consolar por um momento, é uma declaração de troca. Deus não apenas te acompanha na dor, Deus transforma o significado da dor. Ele pega o que parecia perda e transforma em semente. Pega o que parecia ruína e transforma em testemunho. Pega o que parecia vergonha e transforma em autoridade espiritual. E quando você acha que só lhe restam cinzas, Deus diz: eu sei fazer coroas com isso. Talvez você quisesse que Deus apagasse o seu passado, que arrancasse essas páginas como se nunca tivessem existido. Mas Deus não usa borracha. Deus usa caneta. E essa é uma notícia que, no início, assusta, porque significa que Ele não nega o que te aconteceu. Ele redime. Ele não te pede para fingir que não doeu. Ele não minimiza. Ele não te diz, supere isso, como o mundo diz. Deus se senta com você, olha para a sua ferida com compaixão e depois te diz: agora, deixe-me escrever o que vem a seguir. Porque o céu não se especializa em esconder rachaduras. Ele se especializa em transformar rachaduras em portas. Pense nas histórias da Bíblia. Quase todos os que Deus usou tiveram capítulos sombrios que, se fossem lidos isoladamente, seriam tragédias. Davi teve queda e vergonha. Pedro teve negação e covardia. Paulo teve violência e culpa. Se as vidas deles terminassem nesse capítulo, seriam uma mensagem de derrota. Mas Deus escreveu o depois. E esse depois mudou o significado de tudo o que veio antes. Pedro não deixou de lembrar que negou Jesus.
Mas essa memória deixou de ser uma corrente e se transformou em humildade, em compaixão, em fogo para levantar outros. O mesmo Pedro que falhou foi restaurado. E quando uma pessoa restaurada fala, suas palavras têm um peso diferente. Deus não termina histórias no momento em que você pensou que tudo tinha se arruinado. O que você chamou de ponto final, Deus chama de vírgula. O que você chamou de derrota, Deus chama de preparação. O que você chamou de destruição, Deus chama de terra revolvida. Porque há processos em que Deus não está te quebrando, está te reposicionando, não está tirando o seu valor, está tirando a mentira que te cobria, não está atrasando a sua vida, está reescrevendo o seu destino. Imagine a sua vida como um livro aberto sobre uma mesa. Há páginas manchadas, há linhas tortas, há capítulos que dão medo de reler, mas o autor se inclina sobre esse livro e não se afasta. Ele não se escandaliza, ele não vai embora. Ele pega essas páginas e te diz: olhe, eu não vou fingir que isso não aconteceu, mas vou impedir que isso seja o que te define. Porque há uma diferença enorme entre ter passado e ter destino. O seu passado explica feridas, o seu destino revela propósito. E escute isso com suavidade, mas com firmeza. Você não é o seu trauma, você não é o seu erro, você não é a sua ferida. Você é alguém amado, visto, sustentado por Deus. E o inimigo tenta fazer você viver olhando apenas para o capítulo da dor, porque se ele consegue fazer desse capítulo o seu título, ele rouba o seu futuro. Mas hoje, Deus está te oferecendo uma nova capa, um novo nome, um novo foco. Por isso, Apocalipse 21:5 declara: e o que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Não algumas, não as fáceis, todas, inclusive a sua história. Soltar a dor do passado não significa negar o que te aconteceu. Significa deixar de permitir que o que aconteceu governe o que vem pela frente. Significa entregar a narrativa. Porque muitas vezes a dor não apenas fere, ela também narra. Ela te conta uma história. Não confie, não espere, não tente, não sonhe, não ame. E Deus vem contradizer essa voz com uma verdade mais forte: eu ainda estou escrevendo. Hoje diga ao Senhor com palavras simples: Pai, toma o meu passado, não o apagues. Redime-o, não o maquies, transforma-o. Escreve capítulos novos que mudem o significado de tudo o que veio antes. Converte a minha tragédia em testemunho, as minhas cinzas em coroa, o meu luto em óleo de alegria, a minha angústia em manto de louvor. E mesmo que agora você não veja o final, mesmo que ainda esteja em páginas difíceis, há algo que você precisa saber. O autor já está com você na cena. E quando Deus escreve, até os capítulos escuros se tornam parte do milagre. Porque uma coisa é sobreviver à sua história, continuar respirando e dizer: aqui estou. Mas Deus quer mais do que a sua sobrevivência. Deus quer a sua vida nova. E essa vida começa quando você deixa de se chamar pelo que lhe aconteceu e passa a se chamar pelo que Deus diz que você é. Número 14. Viver curado, não apenas sobreviver ferido. Há uma forma de vida que parece vida, mas na verdade é apenas resistência. Você se levanta, cumpre obrigações, responde mensagens, trabalha, segue em frente. E por fora, as pessoas dizem: como você é forte. Mas por dentro você sabe a verdade. Você não está vivendo, está sobrevivendo. É como caminhar com uma ferida aberta que você aprendeu a cobrir com roupa bonita, com um sorriso, com frases de está tudo bem. E sim, sobreviver é corajoso, porque você se sustentou quando ninguém viu as suas lágrimas. Mas hoje, Deus te diz algo que pode mudar o seu horizonte. Eu não te projetei para funcionar pela metade. Eu te chamei para viver curado, não apenas para sobreviver ferido. Jesus disse com clareza em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é apenas dinheiro,
nem apenas coisas. Abundância é respirar sem opressão, dormir sem guerra interna, rir sem culpa, confiar sem paranoia, amar sem muros. Abundância é o seu coração voltar a ser lar e não campo de batalha. E o mais importante, essa vida abundante não é um prêmio para os perfeitos, é uma promessa para os que se rendem à cura de Deus. Porque Deus não apenas te salva do inferno, Deus também quer te salvar do inferno interior, que se forma quando você carrega a dor por anos. Às vezes achamos que curar é simplesmente parar de chorar. Mas há pessoas que já não choram porque se desconectaram. Pararam de chorar não porque foram curadas, mas porque se endureceram. E isso também é uma prisão. Há gente que diz, já superei, mas vive com uma frieza que antes não tinha. Já não se ilude, já não se entrega, já não crê. Vive com o coração em modo economia de energia, como se o amor fosse um risco caro demais. Isso não é liberdade, isso é sobrevivência. E Deus não te criou para viver em modo de defesa eterna. Deus te criou para florescer. Pense em um osso que cicatrizou errado. A pessoa pode andar sim, pode trabalhar sim, pode até sorrir, mas sempre com um incômodo, com um limite, com uma claudicação que se tornou normal. Assim acontece com muitas feridas da alma. Você aprendeu a se acomodar à dor. Aprendeu a viver ao redor da ferida, como se a ferida fosse uma parte inevitável da sua identidade. E você diz, eu sou assim, quando na verdade está dizendo, assim me deixou o que me fizeram. Mas Deus não quer que você se acostume a mancar. Ele quer te endireitar. E às vezes, para curar bem, há coisas que precisam ser ajustadas de novo. Isso pode doer, sim, mas dói para libertar, não para destruir. Talvez você tenha se acostumado tanto a sobreviver que a cura te assusta, porque o conhecido, mesmo doendo, parece seguro. O cativo às vezes teme a liberdade porque não sabe o que fazer com ela. Você viveu tanto tempo com o peso que já não lembra como é caminhar leve. Viveu tanto tempo em alerta que o descanso parece perigoso. Viveu tanto tempo aguentando que quando Deus te diz descanse, a sua mente responde, se eu descansar, vou me quebrar. Mas aqui está o segredo do ritmo da graça. Deus não te cura apenas para que você continue. Deus te cura para que você descanse de verdade. Para que a sua alma pare de correr em círculos. Para que você não precise mais provar força o tempo todo. Por isso a imagem de Ezequiel 37, 5 e 6 é tão poderosa. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus não falou a um cemitério de corpos, falou a um vale de ossos secos, sem vida, sem lágrimas, sem sangue, sem sensibilidade. E ainda assim, Deus perguntou, poderão viver estes ossos? Porque quando Deus sopra, o que está seco revive. Quando Deus fala, o que parecia perdido se levanta. E isso não é apenas uma história antiga, é uma fotografia espiritual do que Deus quer fazer com você. Não apenas que você sobreviva com costumes religiosos e rotina. Não apenas que você funcione por obrigação. Deus quer que o seu sopro volte a entrar nas áreas onde você se apagou. Sobreviver ferido te torna especialista em máscaras. Você fica habilidoso em esconder, mudar de assunto, fazer piadas quando por dentro quer chorar. Fica bom em ser o forte, o que não pede ajuda, o que sempre dá conta. E essas habilidades te ajudaram a não colapsar. Deus honra a sua resistência. Deus viu cada noite em que você engoliu as lágrimas. Mas hoje Ele te diz com ternura, você não precisa mais viver assim. Você não precisa mais ser apenas aquele que aguenta. Eu quero te devolver o prazer de existir. Quero te devolver a paz que não depende do comportamento dos outros. Quero te devolver a confiança que se ancora em mim, não na perfeição das pessoas. Faça uma declaração que marque um antes e um depois no seu espírito. Senhor, eu não me conformo em sobreviver. Eu quero a vida abundante que prometeste. Eu quero florescer.
Sopra sobre os meus ossos secos, restaura o que a dor ressecou. Ensina-me a descansar em ti. Ensina-me a amar sem correntes. Ensina-me a viver sem esse alarme interno que nunca se apaga. Porque a cura não é apenas o fato de a dor diminuir, é a sua vida se expandir outra vez. E ouça este sussurro de graça, como se Deus te dissesse ao ouvido: eu vi como você sobreviveu, você foi valente, mas eu não te criei apenas para aguentar. Eu te criei para a vida abundante, para sonhar sem medo, para amar sem muros, para caminhar sem mancar. Essa vida ainda te espera, e ela começa hoje, quando você decide parar de se fazer forte com as suas forças e começa a se deixar curar com o meu amor. Número 15. A oração de entrega e cura. Caminhamos um longo trecho, e não foi um caminho superficial. Você olhou de frente coisas que normalmente ficam escondidas em um canto da alma. Deu nome a dores que estavam há anos sem nome. E justamente por isso, este momento é sagrado. Porque chega um ponto em que já não basta entender. Chega um ponto em que é preciso decidir. A cura não começa quando você sente que está pronto. A cura começa quando você escolhe abrir as mãos, mesmo que elas ainda estejam tremendo. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia em que você deixa de carregar tudo sozinho. A Bíblia diz isso com uma força que corta o ar. Em Isaías 53:5 está escrito que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas feridas nós fomos curados. Isso significa que a sua cura não é um desejo bonito, é uma realidade comprada a preço de sangue. A cruz não foi um símbolo romântico, foi uma transação espiritual. Ali, Cristo carregou o que você não podia carregar. Ali, levou o que você não conseguiu soltar. Ali, se abriu uma porta para que o coração quebrantado encontre medicina verdadeira. E quando você vem com as suas feridas, não vem pedir esmola, vem reivindicar uma promessa. Talvez você esteja pensando: sim, eu quero ser curado, mas não sei como começar. Começa assim, com sinceridade. Começa reconhecendo que a sua alma está cansada. Começa parando de fingir força diante de Deus. Porque Deus não se impressiona com as suas máscaras, Ele se comove com a sua verdade. Ele não te pede que chegue perfeito, Ele te pede que chegue. Como Jeremias 17:14 expressa: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Há uma humildade poderosa nessa frase. É dizer: Senhor, eu não consigo me consertar sozinho. Se Tu não fizeres, isso fica assim. Mas se Tu fizeres, eu realmente fico curado. Agora, se puder, faça isso comigo como se estivéssemos diante de um altar invisível. Feche os olhos por um instante. Coloque a mão sobre o seu peito. Sinta a sua respiração. Esse coração que carregou tanto continua batendo. E isso já é um sinal de que Deus não terminou com você. Em silêncio, dê nome às suas feridas diante dele. Não as disfarce, não as minimize. Dê nome a elas: o abandono, a traição, a culpa, a rejeição, a vergonha, o medo, aquela lembrança que volta à noite, aquela palavra que te marcou na infância, aquela decisão que ainda te persegue. Cada ferida é como uma pedra em uma mochila que você carregou por anos e você está exausto. E agora vem o ato de fé, não um ato emocional, um ato de decisão. Imagine as suas mãos fechadas, como punhos que seguraram a dor para não cair. Punhos tão apertados que você já nem lembra como é descansar. E lentamente, dedo por dedo, solte. Porque enquanto as suas mãos estiverem cheias de dor, não há espaço para que Deus te entregue paz. O paradoxo do reino é este: as suas mãos vazias são as únicas que Deus pode encher. Enquanto você segurar o ressentimento, o passado, a culpa, o controle, não há lugar para o novo. Mas quando você abre, mesmo com medo, o céu encontra espaço para te tocar. Talvez uma parte de você diga: e se eu abrir as mãos e nada acontecer?
Ouça isto com ternura. Abrir as mãos já é algo, é o começo. Deus não te pede que você sinta fogo agora mesmo. Deus te pede obediência. Porque muitas vezes o sentimento vem depois. Primeiro você solta, depois respira, depois percebe que o peso já não está onde estava. E mesmo que o processo seja gradual, no mundo espiritual, essa entrega é real. Deus leva a sério o que você entrega em secreto. E agora oremos sem pressa como um momento cerimonial. Repita no seu coração, ou em voz baixa, se puder. Pai Celestial, venho diante de Ti com as mãos abertas. Carreguei dor por tempo demais, feridas da minha infância, feridas de traição, feridas da minha própria culpa. Hoje eu as nomeio diante de Ti e as entrego nas Tuas mãos. Não porque tenham deixado de doer, mas porque confio que Tu és o meu curador. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Restaura o que a dor destruiu. Limpa o que se infectou em silêncio. Enfaixa o que está aberto. Toca o que ninguém conseguiu tocar. Que este seja o primeiro dia da minha cura profunda. Em nome de Jesus. Amém. Fique mais um segundo aí, com as mãos abertas. Não corra. Não preencha o silêncio com ruído. Deixe a sua alma aprender a receber. Porque as feridas que você entrega são as feridas que Deus cura. E ouça este sussurro de graça como se viesse direto do coração do Pai. Eu vi quando você abriu as mãos. Vi o ato de fé que isso exigiu. Recebi cada ferida que você me entregou. Agora começa o meu trabalho de restauração. Não será magia barata, mas será cura verdadeira. Não será apenas alívio, será transformação. Confie em mim. O que eu comecei, eu vou completar. E o melhor ainda está por vir. Caminhamos juntos por verdades profundas. E agora, antes de terminar, quero deixar algo com você. No início, você ouviu: Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Agora, essas palavras significam algo diferente para você. Você já sabe que o tempo não cura, só Deus cura. Já sabe que soltar não é esquecer, é entregar. Já sabe que não precisa carregar sozinho. Esta noite, antes de dormir, faça algo simples. Coloque a mão sobre o seu coração e diga em voz alta: Senhor, eu te entrego o que tenho carregado. Cura-me. Você não precisa sentir nada especial. Apenas faça. A obediência vem antes do sentimento. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também esteja carregando feridas em silêncio. Pode ser a palavra que essa pessoa precisa hoje. E se você quiser continuar recebendo mensagens como esta, inscreva-se. Todos os dias há uma palavra de Deus esperando por você. Lembre-se disto. As feridas que eu entrego são as feridas que Deus cura. Que o Deus que sara os corações quebrantados toque hoje cada ferida que você tem carregado em silêncio. Que a sua paz guarde a sua mente e o seu coração. Vá em paz. E lembre-se, você nunca caminha sozinho.